Essa câmera velha me rendeu R$ 3.500 em apenas um dia de trabalho e eu vou explicar para vocês como isso aconteceu. Para quem não me conhece, eu sou o Cauê Paz do canal O Cauê em Paz. Seja bem-vindo ao meu mundo. Eu fotografo e filmo há mais de 8 anos e aqui nesse canal eu expresso a minha opinião e compartilho a minha experiência. Essa câmera aqui eu comprei por R$ 1.000 de um amigo meu, que ele já tem modelos mais modernos da Fujifilm e ele me vendeu porque estava sem uso. E por que R$ 1.000, Cauê? Porque ela é uma câmera, essa Fuji X-E2, que foi fabricada em 2012, o primeiro exemplar dela, e ela saiu de linha, obviamente, né, por estar muito antiga, muito ultrapassada, e ela é o equivalente, para quem conhece Canon, por exemplo, a uma Canon T5i, só que até um pouquinho mais moderna no sistema de foco dela. Acontece que essa câmera me foi vendida por R$ 1.000, só que hoje ela é uma câmera super rara, porque muitas pessoas querem adquirir ela porque ela é custo-benefício, porque ela saiu de linha, mas ela tem um diferencial que é um charme, que é a simulação de filme. Para quem não sabe, as câmeras da Fujifilm, as mirrorless, né, da Fujifilm, elas têm um sistema de simulação de filme dentro delas, onde você consegue configurar a câmera para ela simular alguns filmes clássicos, né, de câmera analógica. Para quem não sabe, a Fujifilm foi uma grande fabricante de câmeras analógicas no passado, desculpa, não só de câmeras, mas também de filmes, né? E se não for câmeras, me corrijam aqui nos comentários. Mas ela fabricou filmes, né, rolos de filmes de analógica, principalmente o rolo de 35mm. E aqui, no menu dela, você consegue escolher tipos de simulação. Eu uso muito a Classic Chrome, mas você consegue viajar em vários modelos de filmes dessa câmera. O que me facilita bastante para fotografar, porque eu simplesmente escolho uma simulação de filme da câmera e a foto sai pronta. Tirando o fato que ela é uma câmera mirrorless, diferente das câmeras clássicas DSLR, que eu fotografo e olho para ver como a fotografia ficou, nessa câmera eu já fotografo vendo como que a fotografia vai ficar. Então isso diminui muito a margem de erro, para não dizer que ela zera completamente. Porque se eu estou visualizando a foto e ela está escura, eu não vou clicar a foto porque ela está escura. Ou se eu mexo e ela ficar clara demais, ela fica super exposta, né? Eu não vou clicar porque vai estourar a minha imagem. Então eu sempre fotografo com a fotometria correta. Então isso facilita para eu não descartar a fotografia. Isso me ajudou a fotografar muito menos e entregar muito mais rápido. Principalmente porque tem a função de utilizar o aplicativo da Fujifilm, transferir diretamente para o celular e na hora que eu transfiro, eu posso entregar o celular na mão do meu cliente e pedir para ele escolher as fotos. E como que eu faço isso? Eu simplesmente entrego na mão do cliente e peço para ele dar coração nas fotos que ele mais gostou. E ele faz a seleção em tempo real. E se ele escolhe mais fotografias do que ele tinha contratado comigo, ele vai acabar comprando foto extra. Vou explicar para vocês. Hoje o meu orçamento, ele começa em 6 fotos, depois 15 fotos, depois 30 fotos e tem um plano mais caro, onde a pessoa pode incluir um fashion film ou até mesmo adquirir todas as fotos do ensaio. E aí, quando eu transfiro as fotos para o celular, por Wi-Fi, o cliente seleciona dando like nas fotos, e aí se ele escolheu mais fotos, né, do que a gente combinou, vamos supor que contratamos 15 fotografias, e ele acabou selecionando 30 fotos, eu vou cobrar à parte essas 30 fotografias. Então, fazendo um cálculo bem rápido aqui para vocês, eu vendo a fotografia avulsa por R$ 25. Se ele escolheu 30 fotos a mais, a gente já tem um lucro de R$ 750 no extra aqui de fotografias extras. E o meu pacote de 30 fotografias, né, no caso, eu cobro R$ 1.500. Então aí eu já passei né, já cheguei a R$ 2.250 de lucro na venda desse ensaio. Só que aconteceu o quê? Assim que eu tinha acabado de adquirir a câmera, né, porque eu comprei a R$ 1.000 de um amigo meu, né, o Felipe Davi, um abraço pro Felipe Davi, eu viajei para São Paulo para fazer um trabalho, né, que foi fazer esse ensaio fotográfico e de uma cliente no dia seguinte. Mas esse primeiro trabalho, eu tinha, além de ter cobrado R$ 1.500 para fotografar, o cliente comprou todas as fotos extras. E como que ele comprou todas as extras, né? O que que eu fiz? Eu fiz uma condição para ele. Como ele estava escolhendo as fotos, estava em dúvida qual que ele ia ficar, né, para poder encaixar no plano, eu falei o seguinte, falei, olha, vamos fazer o seguinte, se você quiser ficar com todas as fotos, que no total tinham sido umas 300 imagens no ensaio, eu propus para ele comprar todas as fotos por R$ 2.000, fora o preço do ensaio, né? Ele me pagou 1.500 pelo ensaio, mais R$ 2.000 para adquirir todas as fotografias. Porque a gente precisa lembrar de uma coisa, nem todo ensaio é corporativo. Muitos ensaios têm um fator sentimental para marcar uma transição de carreira, para marcar uma transição emocional de um relacionamento, uma fase da vida, de empoderamento, comemorar que a pessoa perdeu alguns quilos, ou que ela estava
em melhor forma por conta da academia. São diversos fatores que faz a pessoa querer guardar aquele momento. E eu sempre falo para os clientes que eu não guardo as fotografias, né? Lógico, no HD externo eu costumo deixar uma cópia por um certo tempo mesmo, dos arquivos brutos, e depois deletar. Por mais que eu demore para deletar os arquivos, não é obrigação do fotógrafo, fotografando, prestando o serviço de fotografia, ficar com os arquivos depois de entregue. E o cliente fala, cara, eu quero ter acesso a isso, eu quero ter o registro dessa fase da minha vida, eu quero comemorar tudo isso que aconteceu, eu acho que eu vou comprar tudo. E mais de uma vez isso aconteceu, né? E para simplificar o trabalho, eu uso a Fuji e transfiro para o celular para isso, porque eu quero simplificar o trabalho de ter que pegar um computador, um notebook, eu quero cada vez que fique mais simples e mais leve. Principalmente porque eu utilizo essa lente que é uma 27mm 2.8 e eu faço o ensaio inteiro com ela, porque ela é uma lente autofoco. Facilita muito, simplifica demais, né? E eu utilizo essa simulação de filme. Para quem não entendeu, né, muito bem a simulação de filme, eu vou deixar algumas fotografias passando aí na tela enquanto eu explico, né, como que funciona o meu método de precificação. Porque existem maneiras de você fotografar, por exemplo, você vai fazer um ensaio corporativo, é muito interessante com que você use uma iluminação externa, você edite a pele do seu cliente, você trate melhor essa fotografia, dá um destaque para ela, mas não necessariamente num ensaio que seja mais orgânico, mais humano, que representa mais a pessoa como ela é, a pessoa quer um tratamento que vai tirar imperfeições, que trate a espinha. E por isso que eu consigo colocar o meu olhar artístico de fotografar com essas simulações de filme com ISO alto de propósito, para gerar esse grão na imagem, essa estética, né, de foto mais antiga, colocar uma personalidade dentro dos arquivos. Isso me facilita para poder entregar um arquivo classe A com menos trabalho, onde eu me concentro simplesmente na fotografia que eu estou fazendo. Eu não quero me concentrar em como eu vou fazer a pós-produção, tratamento de pele. Eu quero simplificar um trabalho e mostrar que eu sou um fotógrafo. Porque se eu passar mais tempo editando o arquivo, perde um pouco a graça de fotografar por prazer, que é algo que eu consegui de volta, né? Quando eu comprei essa câmera aqui, eu voltei a fotografar com prazer. E lógico, no dia seguinte eu fiz outro ensaio, e aí também foi um lucro de mais de 3 mil reais no outro ensaio, com foto extra e tudo mais, mas o outro eu já fiz com a ZV-10 que tá me filmando. E não foi tão prazeroso quanto utilizar esta câmera aqui. Isso aqui é revolucionário, não dá pra negar. Isso aqui, ó, faz tudo ficar muito mais gostoso, o trabalho fica mais legal, fica tudo mais interessante fotografar com essa câmera. Eu amo demais essa câmera, amo de paixão. Eu acho que o dia que eu for me desapegar dela, que vai demorar bastante, eu vou sofrer bastante, né? Mas eu amo trabalhar com isso aqui. Isso aqui muda o jogo. E qual que é a reflexão de tudo isso, né, para vocês? Vocês entenderem que, no final das contas, o equipamento ele não importa tanto assim, principalmente quando a gente fala de fotografia. Porque quando a gente fala sobre fotografia, você pode não ter o melhor equipamento, mas fotografando em RAW, você vai extrair o melhor da sua câmera. E por isso que eu quero falar de vocês sobre o meu pacote de presets. Para ajudar muita gente que não tem acesso a Fujifilm, eu criei um pacote de presets todos inspirados no filme da Fuji. Então você pode clicar no QR Code aqui na tela ou no link na descrição desse vídeo que você vai adquirir esse meu pacote de presets inspirados nos presets da minha Fujifilm, tá? Tem alguns presets que são mais criativos, que eu coloquei mais a minha personalidade, mas a maior parte deles foram inspirados nas simulações de filme aqui da Fuji. Então, mesmo que você fotografe de Canon, ou de Sony, ou de Nikon, né? Qualquer outro modelo de câmera, você pode aplicar esses presets no Lightroom, acompanha um tutorial de como fazer a instalação e o melhor, esse meu preset, né, esse meu pacote de presets acompanha também simulação para iPhone e Android. Então você fotografa mobile também vai ter acesso a esse pacote de presets também. Então clique aqui, né, no link da descrição ou QR Code na tela para adquirir meu pack de presets e você ter as simulações de filme que eu faço na Fuji na sua câmera também, mesmo sendo mobile. A conclusão que eu quero trazer para vocês também é, não foque tanto na aquisição de equipamentos novos se você quer colocar uma personalidade na sua fotografia, porque quase sempre o que vai definir a sua fotografia em ser única não é a ferramenta que você utiliza, mas em como você utiliza a ferramenta que tem. O que eu quero dizer com isso é que para eu chegar nesse resultado de ter essa linguagem mais minha, fotografar de Fuji, dirigir da maneira que eu dirijo, fazer a pessoa ficar à vontade da maneira que eu faço, tem a ver com as minhas referências, como eu vivi, do que eu trabalhei, como eu fui vendedor por vários anos, como eu fui professor também
presencial por vários anos, eu dava aula em uma escola, né, de curso técnico, dava aula de fotografia, dei aula de programação antes de ser fotógrafo, eu era programador. Todas as suas experiências, elas têm a ver com isso. Então, cuide muito bem das suas referências para elas influenciarem no seu resultado manual, como você entrega os trabalhos que você faz, tá? Principalmente assistir filmes. Eu acho que filme é a maior fonte de referência para mim hoje, é filmes. Eu amo assistir filmes dos anos 80, anos 70, eu gosto muito. Tem diretores clássicos que eu amo, como o Larry Clark, como o Tarantino, que filma só em película até hoje. Diretores também, até diretores mais populares assim, como até mesmo o Peter Jackson, né? Cada filme que você assistir, ele vai te trazer uma experiência diferente, uma experiência de vida diferente, que vai trazer outro, sabe, repertório para você. E isso pode diretamente influenciar na sua fotografia. Mas você entender que se eu tivesse investido numa Canon R6 Mark II, ia demorar muito para ter o retorno dessa câmera e não necessariamente ela ia deixar minha foto tão bonita quanto essa câmera aqui. E não é pela simulação de filme, é o fato dela ser uma câmera pesada, envolve todo um trabalho para eu manusear aquele equipamento. E essa câmera eu consigo fotografar de maneira mais intimista com o meu cliente, que normalmente os ensaios que eu faço pessoais, que não são corporativos, pessoa física, eles procuram algo mais intimista. E isso aqui, ó, acaba me possibilitando isso, de ter uma câmera pequena, onde fico mais próximo da pessoa e eu dirijo ela de uma maneira mais informal e mais próxima também, tá? E é isso. Obrigado por assistir esse vídeo. Você que está vendo aqui num domingo, tem uma excelente semana para você, né? Que seja uma semana abençoada, que você tenha muito sucesso também. Segunda-feira temos vídeo de novo. Toda semana, todo dia da semana, vídeos aqui, 6 da manhã, pra gente tomar um café junto, bater um papo e eu trazer alguma reflexão, algum insight que eu tive também, fechou? Um abraço, tamo junto, até a próxima.